Durante uma reunião de família, Maria Jenkins expôs, na frente de todos, o caso secreto do seu marido com uma colega de trabalho. No tranquilo bairro suburbano de Maryland, em 2012, Maria Jenkins sempre fora conhecida como a esposa e mãe perfeita. Dedicava-se ao marido, Richard, e aos 2 filhos, oferecendo tudo para construir um lar estável e afetuoso. Mas por trás da fachada impecável de sua vida familiar, Maria guardava um segredo doloroso. O marido a traía. Ela sabia do caso havia meses, e embora tivesse pensado em perdoá-lo pelo bem das crianças, aquilo tornara-se impossível. Richard não demonstrava arrependimento, e Maria estava prestes a dar um fim e a fazê-lo publicamente. Maria sempre acreditara na força da família. Crescera numa cidade pequena e viu o casamento dos pais resistir aos altos e baixos da vida. Quis o mesmo para si. A mãe, de fala suave, porém resiliente, dissera certa vez que o amor não era apenas sobre os bons momentos, mas sobre permanecer juntos nas tempestades. Essas palavras moldaram a visão de Maria sobre o matrimônio, e por muito tempo ela se apegou a essa crença, mesmo quando a própria vida começava a desmoronar. Conhecera Richard no fim dos anos 1990, pouco depois de se formar na faculdade. Ele era charmoso, ambicioso e prometera-lhe uma vida cheia de amor e aventura. Por anos a promessa pareceu cumprida. Compraram uma casa em Maryland, tiveram 2 filhos lindos e construíram uma vida que Maria prezava. Ela tornou-se dona de casa, dedicando seu tempo a Sophie e Liam, enquanto Richard trabalhava longas horas para sustentá-los. Maria via-se como o alicerce da família, sustentando tudo para que as crianças crescessem num ambiente seguro e acolhedor. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Em 2011, Maria começou a notar mudanças sutis no comportamento de Richard. Ele parecia mais distraído e, em algumas ocasiões, chegava tarde em casa com um leve cheiro de perfume que não era o dela. A princípio, ela tentou ignorar, atribuindo tudo à pressão do trabalho ou à própria imaginação. Afinal, Richard nunca lhe dera motivo para desconfiar. Era um bom pai, e embora o casamento não fosse perfeito, parecia estável. Mas então os sinais ficaram difíceis de ignorar. Ele mantinha o celular perto como se fosse um segredo. À noite, muitas vezes virava-se de costas e rolava mensagens até tarde. As conversas tornaram-se tensas e superficiais. A intimidade que fluíra entre eles murchara, substituída por uma distância fria. Maria não sabia explicar direito. Tudo mudou em 5 de janeiro de 2012. Enquanto fazia as tarefas de sempre, tentando afastar a sensação incômoda de que algo estava errado, ao separar o correio, notou uma fatura de cartão de crédito muito mais alta que o normal. A curiosidade a venceu e, contra seu melhor juízo, examinou os extratos. Foi então que os encontrou. Recibos de hotel. As mãos tremiam enquanto verificava as cobranças. Não eram de uma vez só. Havia múltiplas transações nos últimos meses, todas num mesmo hotel, um lugar onde Richard não tinha por que estar. A realidade começou a impor-se, mas Maria não agiu de imediato. Sabia que precisava de mais do que uma intuição ou alguns débitos suspeitos para confrontá-lo. Nas semanas seguintes, investigou discretamente. Checava o celular dele quando ele dormia, tomando cuidado para não deixar rastros. Encontrou mensagens que confirmavam o que temia. Richard estava vendo outra mulher. A dor a atingiu como onda, mas ainda assim ela não o confrontou. Em vez disso, começou a reunir provas. Fotos dele saindo de casa em horários estranhos, conversas entre ele e a mulher, até vazios no trabalho que coincidiam com encontros. Quando fevereiro chegou, Maria já tinha provas suficientes, mas a ideia de destruir a família a manteve em silêncio por mais algum tempo. Ainda amava Richard, ou pelo menos a versão dele que conhecera. Não queria desfazer o lar. Parte dela esperava que ele percebesse o erro antes que fosse tarde. Em 15 de fevereiro, após semanas de noites sem sono e frustração crescente, Maria finalmente o confrontou. As crianças já estavam na cama e a casa estava quieta. Só o leve zumbido do aquecedor quebrava o silêncio. O coração de Maria batia acelerado quando se aproximou de Richard, que estava sentado na sala,
alheio ao que vinha. Ensaiara a conversa 1000 vezes, mas ao abrir a boca as palavras saíram desajeitadas. A reação dele foi tudo o que temia. Inicialmente negou. Alegou que ela exagerava. Disse que vinha trabalhando até tarde ou reunindo-se com clientes. Mas, quando Maria apresentou as provas, não houve como escapar da verdade. Ele desabou e implorou perdão, culpando o estresse e as pressões da vida. Maria, embora ferida, sentiu uma fagulha de esperança de que aquilo poderia ser o choque necessário. Mas piorou. Nas semanas seguintes, a atitude de Richard mudou. Em vez de consertar o casamento, tornou-se frio e defensivo. Quando Maria tocou no assunto de novo, buscando algum sinal de remorso, ele virou a situação e a acusou de afastá-lo. Disse que ela se concentrava demais nas crianças, que não lhe dava atenção. No terceiro confronto ficou claro. Richard não estava arrependido. Não iria parar. Por semanas, Maria lutou consigo mesma. Não conseguia dormir. Sua mente repetia as discussões, a traição e o futuro dos filhos. Sophie e Liam eram seu mundo, e ela não queria destruir a família. Mas cada vez que olhava para Richard, via as mentiras, o engano e a falta de remorso. O ponto de ruptura veio em 3 de março. Maria estava no supermercado, fazendo compras como num dia normal. Quando voltou, Sophie correu até ela, contando algo estranho visto mais cedo. Enquanto Maria esteve fora, Richard trouxera outra mulher, Lisa, para dentro de casa. Sophie, com apenas 6 anos, os vira sentados muito próximos, se abraçando. A inocente pergunta partiu o coração de Maria. A filha não entendia o que acontecia, mas a imagem bastou para destruir qualquer esperança que ainda restava de salvar o casamento. Não era mais um erro isolado. Richard cruzara uma linha ao trazer o caso para dentro do lar, para a vida das crianças. Naquela noite, Maria, acordada na cama, percebeu que a única saída era traçar um plano. Reuniria todas as provas possíveis e, no momento certo, o exporia por quem realmente era. Não haveria mais segundas chances. Aquilo seria o começo do fim para Richard Jenkins. No início de março, Maria alcançou o ponto sem retorno. A traição que antes teria perdoado evoluíra para uma resolução inabalável de recuperar sua vida. Por anos, sacrificara tudo para construir um lar, uma família, uma vida que julgava segura. Mas Richard transformara essa vida numa mentira. Não só a ferira, desrespeitara o lar e, pior, trouxera sua traição para a vida dos filhos. Isso Maria não podia perdoar. Na noite de 6 de março, enquanto Richard partia para outra viagem de negócios, Maria sentou-se à mesa da cozinha, segurando a xícara de café, enquanto os pensamentos rodopiavam. Não chorava mais. Já derramara todas as lágrimas possíveis. Agora tinha a mente clara, determinada. Decidiu reunir provas irrefutáveis que não só o exporiam, mas garantiriam que ele perdesse tudo. Sua cabeça já traçava a próxima reunião de família, o evento anual que reunia todos, a plataforma perfeita para revelar a verdade. O plano de Maria foi metódico. Comprou câmeras ocultas pela internet, pequenas o bastante para se disfarçarem como objetos comuns. Uma câmera foi colocada num relógio decorativo sobre a cômoda. Outra, num porta-retrato na sala. Assegurou ângulos perfeitos, captando tudo sem chamar atenção. Não haveria risco de descoberta. Além das câmeras, deixou discretamente um gravador na pasta de trabalho de Richard, um aparelho ativado por som, registrando conversas e ligações comprometedoras. Conhecia bem a rotina dele. Richard era descuidado, acreditando que Maria se cansara de confrontos. Ele pensava que o silêncio dela significava aceitação. Estava enganado. Nas semanas seguintes, Maria distanciou-se emocionalmente. Deixou de tentar engajar conversas e passou mais tempo com as crianças. Ausentou-se em momentos estratégicos, dando a ele liberdade para levar adiante o caso. Sua ausência alimentou a arrogância dele. A cada dia, Richard tornava-se mais ousado. Maria observava em silêncio, enquanto ele trazia Lisa para casa repetidas vezes, acreditando que ninguém descobriria. Mas cada momento era capturado pelas câmeras, tudo registrado. Toques, olhares, palavras. Acumulava uma coleção crescente de vídeos e áudios que pintavam o retrato de um homem que não só a traíra, mas corroera a base do casamento.
Sentia profunda tristeza, mas ao mesmo tempo clareza. Iria expô-lo não por vingança, mas pelas crianças e por si mesma. Não podia permitir que crescessem num lar construído sobre mentiras. Com a aproximação de julho, os preparativos para a reunião da família Jenkins estavam a todo vapor. Os pais de Richard organizavam o evento há anos em sua grande propriedade nos arredores de Maryland. Naquele ano, não seria diferente. A reunião estava marcada para 4 de julho, um dia de churrasco, brincadeiras e tradições familiares. Todos estariam lá. Irmãos de Richard, seus cônjuges, primos, sobrinhos. Era um reencontro para celebrar a história da família e, para Richard, a chance de se apresentar como o homem bem-sucedido com a família perfeita. Mas Maria via de forma diferente. Viu ali a chance de expor a verdade diante das pessoas que mais importavam para Richard. Participou dos preparativos, mantendo a aparência de esposa dedicada, enquanto por dentro preparava algo muito maior. Até então, sua coleção de evidências estava completa. Tinha horas de filmagens, gravações de áudio e até mensagens de texto retiradas do celular de Richard. Não haveria espaço para negação. Decidiu que a reunião seria o local onde tudo viria à tona. Permanecera em silêncio por tempo demais. Reunia provas suficientes para garantir que, quando a verdade surgisse, não restasse dúvida. Na manhã de 4 de julho, o dia estava claro e quente, com cheiro de grama recém-cortada no ar. A propriedade dos pais de Richard era o cenário perfeito. Um quintal amplo, carvalhos oferecendo sombra, mesas de piquenique montadas para o banquete e crianças correndo em excitação. Maria chegou com Richard e os filhos, mantendo a expressão neutra, embora o coração acelerasse de ansiedade. Já preparara o pendrive com uma compilação cuidadosamente editada dos vídeos e gravações acumulados nos meses anteriores. O dia transcorreu como esperado. Risos, histórias e o aroma do churrasco. Richard desempenhou o papel de pai atencioso e empresário bem-sucedido, circulando entre os familiares, alheio ao fato de que sua fachada estava prestes a ruir. Maria manteve-se próxima às crianças, observando das margens, mente calma e focada. Tinha de cronometrar tudo com perfeição. Quando o sol começou a cair e a família se reuniu dentro de casa para a tradicional apresentação de slides, Maria soube que a hora chegara. A sala encheu-se de parentes, todos prontos para a compilação anual de memórias. Maria sentiu o pulso acelerar, mas manteve a compostura. Ficou ao fundo, enquanto o pai de Richard preparava o projetor e conectava o laptop à tela. Assim que a sala escureceu e todos os olhos se voltaram ao telão, Maria agiu. Aproximou-se do laptop sob o pretexto de ajustar uma configuração e discretamente inseriu o pendrive. Navegou pelos arquivos com rapidez, certificando-se de não ser notada. Então, com a mão firme, apertou o play. Planejara aquilo com tanto cuidado, esperando o momento perfeito. E agora, cercada pela família de Richard, não haveria escapatória. O projetor clicou e a imagem surgiu. O que deveria ser lembranças felizes não era isso. A imagem granulada ganhou vida e a sala mergulhou num silêncio atônito. Na tela, Richard apareceu, claro o bastante para ser reconhecido. Mas não estava sozinho. Lisa estava ali, sua presença inconfundível. A filmagem, imperfeita na qualidade, mostrava-os juntos na intimidade de sua casa. Richard acreditara estar seguro, mas Maria capturara cada detalhe. Toques, beijos, palavras sussurradas. O silêncio virou sufocante. A princípio, ninguém compreendia totalmente o que assistia. As imagens despedaçaram a imagem cuidadosamente construída por Richard ao longo dos anos. Houve um suspiro coletivo e cochichos. Rostos antes admiradores torceram-se em choque. Richard ficou paralisado na cadeira, pálido. O peso daquilo caiu sobre ele como onda. Tentou levantar-se, mas as pernas tremeram. Lançou um olhar desesperado a Maria, percebendo tarde demais que subestimara a mulher. Ele acreditara que ela ficaria em silêncio, que o amor pelos filhos e o desejo de um lar estável o protegeriam. Mas Maria havia encontrado sua voz, e agora nada podia detê-la. Enquanto as filmagens prosseguiam, Richard saltou da cadeira e correu ao laptop numa tentativa de interromper o vídeo. Maria posicionou-se entre ele e a tela.
Ficou firme, bloqueando, olhos frios e inabaláveis. Não precisou dizer nada. Sua presença bastou para mostrar que aquilo estava longe de terminar. As imagens continuaram, passando para as gravações de áudio que reunira. A sala encheu-se com a voz de Richard, a adular Lisa, fazendo promessas, completamente alheio ao fato de que cada palavra fora registrada. A cada segundo, o peso de suas ações o esmagava mais. Pensara que poderia controlar tudo, mas Maria o superara em cada movimento. A atmosfera mudou do choque para o repúdio. A família de Richard, antes seus maiores apoiadores, agora olhava para ele com descrença e vergonha. Seus pais sentaram-se rígidos, incapazes de falar ou encarar o filho. Os irmãos trocaram olhares, tentando conciliar o homem que conheciam com aquele exposto na tela. James, irmão mais velho de Richard, levantou-se quando ele se lançou contra Maria num acesso de raiva, na tentativa de calá-la. Mas James foi mais rápido e o contivera. Mesmo tomado pela ira, Richard não conseguia escapar da sensação de que tudo desmoronava. A calma de Maria era desconcertante. Previra cada reação, cada possível desfecho, e permaneceu serena enquanto o mundo de Richard ruía. Quando a última gravação terminou e o silêncio retornou, Maria enfiou a mão na bolsa. Com a mesma mão firme, puxou os papéis do divórcio. Preparara-os semanas antes, sabendo que aquele momento chegaria. Sem dizer palavra, atirou-os aos pés de Richard. Seus termos eram claros. Ficaria com a guarda total das crianças, e Richard perderia metade do que haviam construído juntos. Não havia negociação, nenhum espaço para argumentação. As provas eram irrefutáveis, agora não havia volta. As semanas seguintes foram um pesadelo para Richard. As consequências de suas ações desenrolaram-se mais rápido do que ele compreendia. Maria, munida das evidências, agiu com agilidade no processo legal. Em tribunal, as tentativas de Richard de lutar pela guarda mostraram-se fracas. Ele não tinha defesa. O juiz, apresentado a horas de filmagens e gravações, não teve escolha senão decidir a favor de Maria. Em 15 de agosto de 2012, o tribunal concedeu a Maria a guarda total das crianças. Richard perderia metade dos bens e foi condenado a pagar pensão mensal. O juiz foi firme. Qualquer atraso nos pagamentos resultaria em prisão. A vida de Richard, antes estável e respeitada, ruiu por completo. Com o passar das semanas, sua posição dentro da família também se esfacelou. Seus pais, antes seus maiores apoiadores, passaram a não conseguir olhá-lo do mesmo modo. Os irmãos afastaram-se, envergonhados com o escândalo. Richard, o homem que parecera ter tudo, ficou isolado e sozinho. Para Maria, embora o processo tenha sido doloroso, houve alívio. Passara anos sendo a esposa perfeita, sacrificando a própria felicidade em nome da família. Agora estava livre. Livre das mentiras, do engano e daquele peito constante de dor. Seguiu em frente, concentrada nas crianças e reconstruindo uma nova vida para elas. Richard, por outro lado, deslizou rumo à autodestruição. O caso custara-lhe tudo: a família, a reputação e a dignidade. A cada mês, ao pagar a pensão, lembrava-se do dia em que perdera tudo. A amargura o consumia, e ele lutava para reencontrar o caminho de volta. Maria, cercada pelos filhos e pelo apoio da comunidade, encontrou força nas mesmas pessoas que Richard desprezara. Embora as cicatrizes permanecessem, reconquistara sua vida. Não precisava mais ser a esposa perfeita. Estava finalmente livre para ser ela mesma. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.